eu sou o pastor Luiz Missaglia, da Viva Manchester Church. Eu gostaria de convidar você e a sua família para fazer parte da nossa família. Nós temos cultos presenciais todos os sábados, às 19h30, e também nos reunimos todas as terças-feiras pelo aplicativo Zoom. Vem fazer parte da nossa família você também. Um beijo no coração de todos, que Deus abençoe. Quando nós participamos do culto na igreja, o que nós estamos abrindo na nossa casa? Da porta para fora, o que nós estamos enchendo este templo, esta casa? Qual é a imundície que estamos carregando aqui dentro? Quais são os portais que você tem abrido na sua casa? Filhos, quais os portais que vocês têm abrido na sua casa? A responsabilidade não é só dos pais, mas de filhos e pais. Quais os portais? Através de televisão, de mentiras, de omissões. Quais os portais? Não pense que o diabo está brincando de ser diabo. E o papel dele, ele faz muito sério. Quando nós lembramos de Jó, quando o diabo ele foi destruir tudo que Jó tinha, a primeira coisa que ele destruiu foi os bois. Sabe por quê? Porque o diabo ele quer destronar, destruir os tronos que nós levantamos ao Senhor. O sacrifício que Jó fazia eram os bois. Os sacrifícios que Jó fazia ao Senhor eram os bois. Primeira ação que o diabo fez: mata os bois. Vamos parar a adoração. Deus ele nos deixa aqui um sentido: pôr a casa em ordem. Essa casa, santificar essa casa, para que esta casa, este lugar, esteja santificado. E essa palavra ela veio não somente para a igreja, mas primeiramente para mim. Não é porque eu estou entregando que não sirva para mim, mas tanto para mim quanto para você, como para nós. Pastores, profetas, diáconos, líderes, meu irmão, minha irmã, este ano é o ano da inspeção do Senhor. O que você vai apresentar a Ele? Ele irá sondar nossos corações o mais profundo. O que Ele irá encontrar? O que o Senhor irá encontrar? A uns Ele deu uma moeda, a outros 2, a outros 5. O que vamos apresentar ao Senhor? Pôr a casa em ordem, acertar a vida, alinhar decisões, resolver pendências espirituais, familiares e morais. Santificai-vos. A mudança começa no coração, dentro da gente, para depois o ambiente ser restaurado. Deus ensina um princípio: primeiro o interior, depois o exterior. Primeiro a pessoa, depois a casa.
Primeiro a ordem, depois o milagre. No caso de Ezequias, Deus deu uma ordem, e essa ordem o levou à oração. A oração levou à misericórdia, e a misericórdia o levou à restauração de vida. Deus não habita somente em casas organizadas, mas em vidas santificadas, porque a vidas santificadas coloca a casa em ordem. E para encerrar, coloca o versículo 20 de Isaías 38. Foi o entendimento de Ezequias. Quero cantar ao meu amado uma canção de amor a respeito da sua vinha. O meu amado possui uma vinha. Não, esse é o capítulo 38, versículo 20. Ó Senhor, o Senhor salvou-me. Nós o louvaremos com instrumentos de cordas na casa do Senhor todos os dias de nossa vida. Você é um adorador. O diabo quer destronar o adorador. O trono que você levanta, o altar que você levanta para o Senhor, ele quer destronar. O propósito dessa casa é levantar um altar do Senhor nessa nação. E nós não vamos parar, nós não vamos cessar. Por mais que ele tente, ele pode tentar, mas ele vai encontrar 1, 2, disposto a levantar esse altar nesse lugar. Eu quero te convidar nesta noite a fazer como Ezequias, tirar as imundícies do seu coração e provocar a santidade neste ambiente. E vamos levantar, continuar com um propósito e debaixo da aliança do Senhor que Ele tem conosco. Levantar um altar de adoração. E debaixo dessa palavra, eu profetizo que o diabo não tem ação na sua casa e nem na minha casa, nem na sua geração. Que da sua geração nasçam verdadeiros adoradores, e que nasçam os adoradores, que esta nação verão a glória do Senhor neste lugar, em nome de Jesus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos. Glória a Deus, feliz ano novo para quem eu não vi ainda. Glória a Deus, que este ano de 2026 seja um ano extraordinário na sua vida, na sua família, na sua casa, em tudo que você colocar as suas mãos. Que seja um ano extremamente próspero no Senhor. Amém? O Senhor tem falado comigo no dia de hoje. Profeta Amós, capítulo 3. Aleluias. Amós, capítulo 3, verso 7. Diz assim. Amós, capítulo 3, verso 7. A palavra do Senhor diz assim: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem a revelar aos seus servos, os profetas. Amém? Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem revelar aos seus servos, aos profetas. A cada dia que nós vivemos, nós temos a oportunidade de edificarmos a nossa vida espiritual ou edificarmos a nossa carne. Segundo as nossas escolhas, nós estaremos edificando ou o nosso homem carnal ou o nosso homem espiritual. A
cada dia o homem tem a oportunidade de se parecer ainda mais com Cristo ou não. E o interessante é que esta nossa geração, ela aprendeu a medir se Deus está com nós ou se Deus não está com nós. Se tudo nos vai bem, Deus está conosco. Se tudo vai mal, Deus não está conosco. Não é assim que a maioria de nós acha que Deus trabalha dessa forma? Não é verdade? Eu também achei isso um dia. Existiu a vida de um rei, onde ele herdou o reinado de seu pai. Preste atenção. O seu pai, no final da sua vida, ele precisou se humilhar. Tamanho orgulho que havia no seu coração. E enquanto ele não reconheceu ao Senhor, ele não saiu daquela condição de escravidão. Mas a partir do momento que ele reconhece e se põe em humildade e reconhece que verdadeiramente Deus era Deus, Deus é Deus, ele saiu daquela condição de escravidão. E o interessante é que Deus permitiu, mesmo ele sendo um não israelita, Deus permitiu o reinado dele crescer. Deus permitiu o reinado dele se tornar poderoso. Porque Deus muitas vezes usa certas situações para fazer juízo em toda a terra, em certas nações. E aconteceu que esse rei, chegou a morrer e o seu filho assumiu no seu lugar. De repente o seu filho resolve dar um banquete para 1000 pessoas do seu reino. Ele chamou os principais governantes, os principais doutores, chamou os principais homens do seu reino, 1000 pessoas, para estar naquele banquete. E aquele banquete nos transmitia que havia poder naquele reinado, havia abastança naquele reinado, havia prosperidade sobre tudo que ele colocava as mãos, aparentemente. Diga assim comigo, aparentemente. Nem tudo que parece, nem tudo que é. Jó, ele disse assim: Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Porque ele precisou reconhecer verdadeiramente quem era o Senhor, verdadeiramente quem era Deus. Mas eu não estou falando de Jó. Nós estamos falando aqui no reino, no ano de 539 aproximadamente antes de Cristo, aonde o rei Belsazar, ele resolve dar um banquete. Seu pai Nabucodonosor já era morto. Belsazar, ele assume o reino em lugar de seu pai. E Daniel capítulo 5 nos conta a respeito desse banquete que o rei havia proporcionado aos seus súditos. Vamos colocar lá, por favor, Nath. Daniel capítulo 5, para a gente conseguir acompanhar na palavra. O rei Belsazar deu um banquete, deu um grande banquete para 1000 dos seus nobres e bebeu vinho na presença dos 1000. Quando estava bebendo vinho, Belsazar mandou trazer as taças de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém. Olha o que ele resolve fazer. Nabucodonosor, o seu pai, quando invadiu Jerusalém, quando o profeta Jeremias, ele avisava o povo: arrependa-se, porque o juízo está próximo. Arrependa-se, porque o juízo está próximo. Quando o profeta Jeremias avisava durante todo o seu ministério, digamos assim, toda a sua vida praticamente, o profeta Jeremias passou avisando, passou profetizando contra a nação de Israel, contra o povo de Jerusalém.
quando Nabucodonosor ele ataca Jerusalém, ele leva como espólios de guerra, como despojos de guerra, ele leva os utensílios também da casa de Deus, do templo de Salomão. Ele leva o candelabro de ouro, ele leva praticamente todos os utensílios feitos para a adoração do Senhor, para servir dentro do templo do Deus Altíssimo. E ele leva junto com os maiores sábios, junto com os prisioneiros de guerra, ele resolve levar esses utensílios para Pérsia. E quando seu pai morre, Belsazar resolve dar esse banquete para os seus nobres. E Belsazar vai e retira manda buscar esses utensílios para ser usado no banquete que ele estava dando para os seus súditos, para os seus nobres. Mal sabia ele o que ele estava fazendo. Quando ele estava bebendo vinho, Belsazar mandou trazer as taças de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que o rei, seus nobres e suas mulheres e suas concubinas as usassem para beber. Então trouxeram as taças de ouro que foram tiradas do templo de Deus que estava em Jerusalém, e o rei e seus nobres, suas mulheres e suas concubinas beberam nelas. Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, aos deuses de prata, aos deuses de bronze, aos de ferro, de madeira e de pedra. Olha a insensatez deste rei. Ele havia visto o que Deus havia proporcionado para o seu pai. Se você ler ali um pouquinho, que é Daniel capítulo 3 e 4, você vai ver o que Deus havia feito com a vida de Nabucodonosor. Por causa do orgulho, por causa da arrogância do seu pai, Deus o permitiu, o colocou numa situação de escravidão, como um animal. Belsazar, ele havia visto o que Deus havia feito com o seu pai por causa da arrogância, por causa do orgulho que ele havia vivido, até que ele reconhecesse que Deus era verdadeiramente Deus. E Belsazar usa de uma tamanha loucura, ele manda pegar todos os utensílios da casa de Deus para usar nesse banquete, para que fosse adorados aos deuses falsos, aos deuses de madeira, de ouro, de prata, de bronze. A palavra de Deus nos conta. Eu quero trazer para os nossos dias de hoje. Aqueles utensílios era tudo que o seu pai havia deixado para ele, como despojo de guerra, como presente para a nação. O que Deus tem colocado à nossa disposição para adorarmos a Ele? Será que muitas vezes nós não estamos fazendo a mesma forma, mas de uma mesma situação, mas de uma forma diferente? Será que nós temos adorado a Deus, mas infelizmente não adorado verdadeiramente como Ele merece ser adorado? Será que as nossas atitudes têm adorado verdadeiramente ao Senhor? Ou as nossas atitudes estavam achando que estavam adorando a Deus e não estavam como de Belsazar? Sabe o que isso me leva a entender? Eles haviam desprezado a santidade de Deus, usando aquilo que era santo para profanar as coisas de Deus. O orgulho havia tomado conta, profanando o que era santo naquele tempo. Profanando o que era santo, o que era somente para usar, para adorar ao Senhor, dentro do templo de Jerusalém. Fico imaginando quando Deus, lá no passado, quando o povo saiu do Egito, quando Deus dá a ordem a Moisés para levantar um homem chamado Bezalel, para fazer a arca da aliança, para fazer o candelabro de ouro, para fazer todos os utensílios que iriam ser utilizados na casa de Deus, e foram separados somente para isso. Sabe, eu e você fomos levantados somente para adorar ao Senhor.
Eu e você não fomos levantados para adorar a outros deuses. Eu quero fazer uma pergunta para nós. O que nós temos adorado com as nossas atitudes? A cada dia nós somos colocados na balança. A cada dia nossa vida é pesada. Quando o homem perde o temor do Senhor, o temor ele passa a ser entretenimento para aqueles que assistem ou participam disso. O temor de Deus ele passa a ser entretenimento para aqueles que assistem ou participam disso. É exatamente isso que estava acontecendo ali. O uso daquilo que era santo se tornou entretenimento. Se torna entretenimento. Põe para nós, Nath, por favor. E a palavra de Deus nos conta em Daniel capítulo 5:5. Na mesma hora apareceram uns dedos de mão humana que escreviam no reboco da parede do palácio real, defronte do castiçal. Na minha versão diz em frente ao candelabro. Imagina aquela cena, o rei Belsazar, todos os seus nobres, as 1000 pessoas que estavam com ele, naquele banquete, usando a taça de ouro, usando os utensílios sagrados do reino de Deus, do templo de Salomão, o candelabro de ouro ali naquele canto na parede, e de repente uma mão começa a escrever no reboco da parede, Na mesma hora apareceram uns dedos de mão humana que escreviam no reboco da parede do palácio real, em frente ao castiçal, em frente ao candelabro de ouro, e o rei via os dedos que estavam escrevendo. Deus não faz nada sem comunicar aos seus profetas. Deus não faz nada sem comunicar aos seus amigos. Jesus disse assim: acaso faremos nós a destruição de Sodoma e Gomorra sem comunicar ao nosso amigo Abraão? Sem comunicar a Abraão? E Belsazar vê aquela mão escrevendo algo na parede, bem em cima do candelabro de ouro no canto da parede, escrevendo no reboco. O rei se achava tão poderoso, o rei ele se achava tão dono de si, dono do seu próprio nariz, dono do seu reino ganhado, herdado pelo seu pai, herdado do seu pai. Eu entendo que o orgulho muitas vezes falava mais alto, ou na maioria das vezes falava mais alto neste caso. E aquele orgulho todo não conseguindo decifrar o que aquela mão estava começando a escrever na parede. E o rei entra em pânico. Ele entra em pânico e ele começa a mandar chamar todos os sábios, todos os homens entendidos do seu reino, porque ele queria saber o que estava sendo escrito naquela parede, o que havia sido escrito naquela parede. O que havia sido escrito naquela parede? Pode passar, por favor, Nath. Vou acompanhar a palavra para você acompanhar comigo. Então, a fisionomia do rei mudou e os seus pensamentos o perturbaram. A alegria acabou-se de um instante para o outro. Suas pernas ficaram fracas e seus joelhos batiam um no outro. O rei gritou para que trouxessem os adivinhos, os astrólogos, os prognosticadores, e o rei disse aos sábios da Babilônia: quem ler esta inscrição e me declarar a sua interpretação será vestido de púrpura e terá um colar de ouro no pescoço e será o terceiro governante no reino. Então vieram todos os sábios do rei, mas eles não puderam ler a inscrição nem declarar a sua interpretação ao rei. O rei Belsazar ficou muito perturbado com isso, e a sua fisionomia mudou e os seus nobres estavam perplexos.
nenhuma posição, ou riqueza, ou homem algum se sente seguro. Ali acabou-se toda a segurança do rei, porque ele estava diante de algo que ele não tinha poder, ele não tinha controle, ele não tinha conhecimento sobre aquilo. Ele não tinha conhecimento sobre aquilo. E a segurança do rei, totalmente orgulhoso, foi de 100 para 0. Nem o sábio de todo o reino da Babilônia conseguiu decifrar ou entender o que havia sido escrito naquela parede. Sabe aonde estão os doutores da lei desses dias? Sabe, Deus disse para João: onde você estava quando eu firmei as estrelas no firmamento? Aonde você estava quando eu fiz a vida? Era exatamente isso que acontecia aqui com Belsassar, com o rei. Pode passar, Nath, por favor. Aconteceu que por causa das palavras do rei e dos seus nobres, a rainha entrou no salão do banquete. E a rainha disse: ó rei, vive para sempre, não te perturbe os teus pensamentos, nem se altere a sua fisionomia. Há no reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. A rainha sabia que no reino da Babilônia havia um homem, em cujo aquele homem estava o Espírito Santo de Deus, estava o Espírito do Deus Altíssimo, em que ele já havia sido usado poderosamente pelo Senhor, durante o reinado de Nabucodonosor, o seu esposo. Quero trazer para nossos dias de hoje, quando as pessoas olham para nós, cristãos, chamando a responsabilidade para nós. A rainha via em Daniel, ela falou: olha, no reino há um homem cujo espírito que há nele é diferente, há o espírito do Deus vivo nele. Quando as pessoas olham para nós, o que elas identificam? Elas veem Cristo em nós ou elas veem o que em nós? As pessoas veem em nós. Nós estamos vivendo dias em que será necessário nos posicionarmos. Ou nós somos cristãos ou nós somos cristãos, não há meio termo. Aquele que está em cima do muro já é do diabo, já é do inimigo. Já é do inimigo. Se existe alguém lá fora em cima do muro, já é do inimigo. Aqui dentro todo mundo está do lado de Cristo, em nome de Jesus. Não vou falar lado da direita porque dá BO nos dias de hoje. Muito menos o da esquerda. Havia no reino um homem que tinha o Espírito Santo, o Espírito dos deuses santos. No dia de teu pai se achou nele luz, inteligência e sabedoria, como sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, ó rei, o teu pai o constituiu chefe dos magos, dos adivinhos, dos astrólogos, dos prognosticadores. Porque neste Daniel, o qual o rei pôs o nome de Beltesazar, se encontrou um espírito extraordinário, conhecimento e entendimento para interpretar sonhos, explicar enigmas e resolver dúvidas. Chame-se agora Daniel e ele te dará a interpretação. Será que o Joãozinho pode chamar o José? Será que o Joãozinho pode chamar a Maria? Será que o Joãozinho pode chamar o Zaqueu? Será que o Joãozinho pode chamar quem? Quem será que pode chamar nos nossos dias de hoje aqui no nosso meio? Nós estamos vivendo sempre, não, chama ele que ele resolve. Não chama eu não, chama ele que ele resolve, chama ela que ela resolve. Nós sempre tiramos a responsabilidade das nossas costas, sempre desviamos para o outro. Mas o Senhor está levantando homens e mulheres nos dias de hoje, homens em cujo Espírito Santo de Deus, baixa o retorno para mim um pouquinho, por favor. Homens em cujo Espírito Santo de Deus habita e manifesta. Ele habita em todos que recebem a Cristo como seu Senhor e Salvador. Agora, entre habitar e se manifestar,
há um abismo, há uma gap gigantesco entre o habitar e o manifestar do Espírito Santo de Deus. Quantos jovens foram presos junto com Daniel para a Babilônia? Foram exilados como prisioneiros de guerra para a Babilônia com Daniel. Muitos. Mas você só ouve o nome de 4 no livro de Daniel, que era Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Só o nome deles era de extrema relevância. Os outros eram normais. O porquê? Sendo que nós fazemos parte do mesmo corpo, estamos ligados a Cristo como o ramo que se liga na videira verdadeira. O sangue de Cristo passa tanto pela sua vida quanto pela minha, como pela vida de cada um de nós. Este ano será um ano de o Senhor levantar muitos homens e mulheres de Deus em nosso meio. Homens que começaram a profetizar, mulheres que começarão a profetizar, homens e mulheres que começarão a falar línguas, homens e mulheres serão usados com dons de cura, com dons de profecia, com dons de interpretação de línguas e tantos outros dons. Por isso que o Senhor tem preparado a sua noiva ao longo dos anos. Por isso que o Senhor tem preparado a sua noiva ao longo dos anos. E o rei Belsazar manda chamar a Daniel urgentemente. Coloca para nós, por favor. Pode continuar, aí mesmo. Obrigado, Nath. Aleluias. Sabe o que é interessante antes de continuarmos? A rainha ela se lembra de um homem que havia no reino do seu esposo. A mãe do rei Belsazar, ela se lembra de Daniel. Ela se lembra de Daniel, que nele havia um espírito excelente, que nele habitava a sabedoria divina e que nele habitava a fidelidade no anonimato. Sabe o que é a fidelidade no anonimato? Sabe o que é a fidelidade no anonimato? Daniel não precisava estar entre os nobres. Nós vemos aqui, ele não estava entre os 1000 nobres convidados para o banquete do rei. Ele não precisava estar em primeiro lugar, entre os primeiros, porque ele havia sido escolhido por Deus. Mesmo no anonimato, ele vivia em fidelidade para com Deus. E o que nós mais queremos nos dias de hoje é se aparecer. Mas quanto mais o homem quiser aparecer daqui para frente, mais Deus vai fazer desaparecer. Porque Ele não divide a glória dEle com ninguém. Deus não divide a glória dEle com ninguém. Sabe aqueles 7.000 profetas que não se dobraram? Nós viveremos a partir de agora o tempo dos 7.000 profetas que não se dobraram, que estarão sendo levantados por Deus, estarão sendo tirados do anonimato, porque foram fiéis no anonimato, porque eles foram provados no anonimato. Preste atenção, porque eles foram fidedignos a Deus no anonimato. Mesmo quando ninguém dava crédito para a pregação deles, eles permaneceram fiéis. Que o profeta Elias pensou: mas Senhor, eu tive que me esconder nessa caverna porque ninguém mais havia além de mim. O Senhor falou: ei filho, calma aí, ainda há 7.000 que não se dobraram, ainda existem 7.000 que não se dobraram. Eu falo isso pelo Espírito Santo de Deus para a sua vida. Seja fiel no anonimato. Continue sendo fiel dia após dia no anonimato no Senhor. Porque é no anonimato que Ele tem provado a sua noiva. É no anonimato que Ele tem edificado a sua noiva. E é no anonimato que Ele tem edificado homens e mulheres para este tempo.
Homens e mulheres para este tempo. Quem anda com Deus será lembrado em dias de crise, preste atenção. Quem anda com Deus será lembrado em dias de crise. E daqui para frente o mundo viverá uma crise sem fim. Nós sabemos que daqui para frente é só ruína. É como um paciente em estado terminal o mundo está. Haverá suspiros de melhora, mas a realidade é que daqui para frente é só piora. A palavra é quem nos afirma isso, não sou eu. E em tempos de crise, Deus permite que os seus servos fiéis sejam lembrados. Então Daniel foi levado à presença do rei. O rei disse a Daniel: és tu aquele Daniel, um dos cativos de Judá? Olha só, o rei fala para ele: você é um daqueles prisioneiros de Judá. Obrigado, Mili. Olha só, preste atenção. Você é aquele Daniel, um dos cativos, um dos prisioneiros que o rei, meu pai, trouxe de Judá. O rei estava falando assim: você é um daqueles escravos que vieram de Judá, de Jerusalém, que o meu pai trouxe como escravo de guerra, como prisioneiro de guerra. Se Daniel tivesse uma crise de identidade, se ele não soubesse verdadeiramente quem ele era e quem é Deus, começaria aqui uma crise de identidade, uma crise de melancolia, dizendo assim: eu sou aquele coitado que foi trazido como um prisioneiro de guerra. Se ele tivesse uma crise de identidade, é por isso que o Senhor está curando, o Senhor está sarando e o Senhor está edificando a nossa identidade, o nosso caráter em Cristo Jesus. Nós somos a igreja do Deus vivo. Nós somos a noiva de Cristo, que em breve Ele voltará por ela, e ela será ataviada nos ares com o Senhor, e ela reinará para toda a eternidade com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores. Essa é a noiva de Cristo. Então pare de se achar coitadinho. Pode passar, por favor, Nath. O rei diz assim: ouvi dizer ao teu respeito que o Espírito dos deuses está sobre ti, e que em ti se acham luz, entendimento e a excelência da sabedoria, e a excelente sabedoria. Os sábios e os adivinhos acabaram de ser trazidos à minha presença para lerem a transcrição e me revelarem a sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação dessas palavras. Porém, ouvi dizer ao teu respeito que podes dar interpretações e resolver enigmas. Agora, se podes ler a inscrição e me revelar a sua interpretação, será vestido de púrpura, terás um colar de ouro no pescoço e será o terceiro governante do reino. Olha a proposta do rei para Daniel. Então Daniel respondeu e disse na presença do rei: os teus presentes, ó rei, fiquem contigo. Daniel não estava interessado nos benefícios que lhe trariam aquela transcrição, aquela interpretação. Ele não estava interessado nisso. E dá os teus prêmios a outro, porém eu vou ler ao rei a inscrição e lhe revelarei a interpretação. Ó rei, o Deus Altíssimo deu o reino e a grandeza, a glória e majestade a Nabucodonosor, seu pai. Daniel, ele coloca Deus no lugar de Deus e coloca Nabucodonosor no lugar de Nabucodonosor. Ele começa a colocar as coisas em ordem, dando a honra e a glória a Deus e não ao rei. Daniel começa dizendo assim: ó rei, o Deus Altíssimo deu o reino e a grandeza, a glória e a majestade a Nabucodonosor, seu pai. E por causa da grandeza que ele lhe deu, todos os povos, nações e línguas tremiam e temiam
diante dele. Ele matava ou poupava a vida de quem queria, exaltava ou abatia quem queria. Mas quando seu coração se exaltou e o seu espírito se endureceu para agir arrogantemente, foi derrubado do seu trono real e a sua glória lhe foi tirada. Ele foi expulso do meio dos homens e o seu coração foi feito semelhante ao dos animais. E a sua morada foi feita com os jumentos selvagens. Deram-lhe grama e comer aos bois. E o seu corpo foi molhado pelo orvalho do céu. Até que reconheceu que o Deus Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e constitui sobre ele a quem quer. Eu quero fazer só uma leve pausa aqui. Belsazar, ele se referiu a Daniel como se ele servisse ao espírito dos deuses. Daniel, ele faz menção ao Deus Altíssimo. Ao Deus Altíssimo. Ele coloca Deus no lugar dele, no lugar que lhe é devido. A honra e a glória são somente ao Senhor. Sabe quantas vezes o inimigo vem lançando setas para cima de nós? Sabe o que ele fez? Belsazar estava fazendo ali? Lançando setas para que Daniel não reconhecesse verdadeiramente quem realmente Deus era. E que Deus verdadeiramente tinha feito e permitido aquilo com o seu pai. Mas Daniel, ele traz a memória, ele traz menção. Porque ele sabia, ele entendia que Deus verdadeiramente era o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O nosso Deus é um Deus geracional. É o nosso Deus que faz menção à memória do que passou. Tanto é que na ceia, nós comemos o pão, tomamos do cálice, em memória do que Cristo fez. Em memória do que ele havia feito. Deus, ele relembra, Daniel relembra a história de Nabucodonosor, do pai do rei Belsazar. Ele exalta a Deus. E ele disse assim: olha, cuidado, porque o orgulho precede a queda. Era exatamente isso que Daniel estava falando para o rei, antes de dar a interpretação ao rei. O orgulho precede a queda. O rei Belsazar, ele sabia de tudo isso, porque ele havia visto a história de seu pai. Mas ele ignorou o que havia acontecido com o seu pai. Sabe, muitas vezes nós ignoramos a palavra de Deus. Muitas vezes nós passamos por cima da palavra de Deus para satisfazer ou querer alcançar algo que nós desejamos, sem nos submetermos à palavra do Senhor. Mas todos os dias nós edificamos algo. Todos os dias o nosso altar ele é edificado, seja de santidade ou de entretenimento, seja de santidade ou de pecado. Todos os dias a nossa vida é cheia de algo que nós verdadeiramente semeamos. Todos os dias nós semeamos algo. Pode passar, Nath, por favor. Mas tu, Belsazar, que és o seu filho, não humilhaste o teu coração, embora soubesse de tudo isso. Mas te elevaste contra o Senhor Deus do céu, pois as taças do templo dele foram trazidas à tua presença, e tu, teus nobres, tuas mulheres e tuas concubinas, bebestes vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira, de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas não glorificam a Deus, em cuja mão está a tua vida, de quem são todos os teus caminhos. Então aquela parte da mão
que traçou o escrito foi enviada por ele. Aquela mão havia sido enviada por Deus, por causa do que o rei havia feito. Devido ao que o rei havia feito. Aquela mão veio da parte de Deus, escrever no reboco em cima do candelabro de ouro, que estava no lugar indevido. Este ano é um ano de colocar tudo no seu devido lugar. O profeta Gilmar falou que esse ano é o ano da inspeção, aonde o Senhor estará inspecionando. Sabe o que é a inspeção? Ele te entregou a sua vida, e virá um dia que a inspeção dele virá, e ele verificará o que eu e você estamos fazendo com a nossa vida. Foi assim como ele fez com aqueles que ele tinha dado um dom, 2 talentos e 5 talentos. Assim seremos nós também. Assim aconteceu com Belsazar. Por causa do que ele havia sido feito, que ele havia feito, aquela mão foi enviada por Deus. Pode passar. E esta é a frase que foi escrita: Mene, mene, tekel, parsim. E esta é a interpretação. Mene, Deus contou os teus dias do teu reino e pôs fim nele. Os dias da nossa vida estão contados. Nós temos o dia que nós nascemos, mas nós não sabemos o dia que morreremos. Os nossos dias estão contados. Até quando nós demoraremos para assumir verdadeiramente quem nós somos no Senhor? Até quando nós demoraremos para assumir verdadeiramente quem nós somos? Os nossos sentimentos tentam nos governar todos os dias, como a alma do rei, através do orgulho, da arrogância, falou mais alto. Falou mais alto. Como eu sempre digo, a alma falando mais alto, a carne falando mais alto. Quem que vai governar sobre o seu dia? O seu espírito ou a sua alma? O homem almático ou o homem espiritual? Aquele que estará sendo alimentado mais, estará mais forte. Obrigado. Eu não sei na sua vida, mas o contador dos meus dias, já tenho 48 anos quase, já passou do segundo, tá no segundo terço pro final já. Daqui pra frente eu só ruga e cabelo branco. Essa é a realidade. E eu preciso semear tesouros na Jerusalém celestial, aonde a traça e a ferrugem não corroem e não consomem, aonde nada do que eu fizer para Deus será perdido. Era exatamente isso o oposto que o rei estava fazendo. Pode ir por lá, Nath, por favor. Pode passar. Tekel significa fostes pesado na balança e fostes achado em falta. Se Deus pesasse nós na balança hoje, que lado da balança? Seja sincero para você mesmo. Se Deus nos pesasse hoje como Ele pesou o rei Belsazar, o que sobraria de nós? Foste pesado na balança e fostes achado em falta.
E o último, Pérez, o teu reino está dividido e entregue aos medos e persas. Ou seja, tudo o que você tem se perderá. Tudo o que você tem, tudo que você herdou do seu pai, todo o seu reino. Note, Babilônia era um dos reinos mais poderosos. Era a mesma coisa de você falar que os Estados Unidos hoje vai cair amanhã. Era a mesma coisa. Falando da Babilônia aqui. Por isso, tamanha arrogância na vida do rei. E aquela mão escreveu: olha, pesei a tua vida numa balança e fostes encontrado em falta. E o seu reino será entregue aos medos e aos persas. Aleluias. Deixa eu falar para você a respeito de 3 verdades eternas. A primeira é: os nossos dias estão contados. Cutuca o irmão que está do seu lado aí, diz para ele: quero te contar um segredo. Os teus dias estão contados. Chacoalha ele aí. Os teus dias estão contados. Essa é uma verdade eterna. A segunda: a nossa vida será avaliada. Vai chegar um dia em que todo joelho vai ter que se prostrar diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, aquele que foi crucificado naquela cruz, mas que ressuscitou ao 3º dia e andou 40 dias sobre a face da terra, fazendo sinais, milagres e prodígios que nem todos os papéis de todo mundo seriam capazes para escrever tamanhos milagres, sinais e prodígios que ele fez. Ao fim de 40 dias ele foi elevado aos céus no Monte das Oliveiras. E no mesmo monte um dia ele voltará e aquele monte se partirá ao meio. Se partirá ao meio. E todo joelho vai se dobrar diante dele, seja para a salvação ou seja para o fogo eterno. Essa é a realidade, mais uma realidade eterna. Toda rebeldia, a terceira verdade eterna, toda rebeldia terá fim. Toda rebeldia terá fim. E o último, a última verdade eterna: e se fôssemos nós no lugar do rei Belsazar agora, o que o Espírito Santo está escrevendo a nosso respeito hoje? Na nossa parede. Lá na parede da sua casa, o que ele está escrevendo de recado para você? O que ele está escrevendo para nós? Fostes pesado numa balança e eu encontrei santidade em sua vida? Ou fostes pesado numa balança e eu te achei em falta? Para nós, Nath. Para finalizarmos. Então, logo em seguida que Daniel dá a tradução, o significado daquela escrito na parede. Então Belsazar deu ordem e vestiram Daniel de púrpura, puseram-lhe um colar de ouro ao pescoço e anunciaram que ele seria o 3º em autoridade no reino. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, o rei dos babilônicos. Naquela mesma noite foi morto o rei. E Dario, o Medo, recebeu o reino, tendo cerca de 62 anos de idade. Eu gostaria de dizer aqui alguns itens, algumas frases para nós. Deus, Ele ainda pesa corações. O
O orgulho é perigosíssimo demais. Não brinque com o que é santo. Sabe quem é santo? Eu e você fomos chamados a sermos santos para o Senhor. Não brinque com o que é santo. Há um fim para toda arrogância, mas há um início todos os dias para o arrependimento. Há um início todos os dias para reescrevermos a nossa história diferente. Porque há um coração arrependido e quebrantado, o Senhor não se nega. Ele não se nega. Deus, ele escreve advertências, oportunidades, promessas e também sentenças. A pergunta não é se ele falará. A pergunta é como ele encontrará o nosso coração. Como ele encontra o nosso coração todos os dias. Como ele nos encontra todos os dias. Belsazar vivia numa festa, tendo toda a provisão, mas sem Deus. Muitos de nós pensamos porque temos casa, temos carro, temos as contas pagas, Deus está conosco. Se temos falta de algo, Deus não está conosco. O rei tinha tudo, porém não tinha nada, porque Deus não estava naquele lugar. Por causa das atitudes, por causa do coração dele. Jesus quer escrever a sua história no ano de 2026. Como você jamais sonhou ou imaginou. Por isso que no ano de 2023, 24, 25, aliás, desde 2019, Ele tem edificado aqui neste lugar, todos os sábados, um altar para Ele. Palavras de sabedoria, palavras de santidade, palavras de direções, palavras de exortação, palavras de ensino, palavras de arrependimento, palavras de salvação. Das mais diversas palavras têm saído deste altar para edificar a sua noiva segundo a vontade, segundo a palavra dele. E Jesus quer reescrever a nossa história no ano de 2026 da forma dele, da mesma forma que ele escreveu naquela parede, mas não com aquelas palavras. Porque aquelas palavras foram escritas daquela forma por causa do coração do rei, por causa das atitudes do rei. Se a nossa vida for uma vida de santidade, de obediência, de arrependimento, pode ter a certeza que o Senhor estará escrevendo a nossa história de uma forma poderosa no ano de 2026. Poderosíssima no ano de 2026. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Para aqueles que o amam. Eu quero te convidar nessa noite. Cada um de nós viemos com um background, com um ensinamento, com um conhecimento. Sabe o que o rei Belsazar ele fez? Ele pegou o conhecimento que ele tinha de seu pai e usou daquilo uma verdade, só que com extrema arrogância, sem se humilhar e reconhecer o Deus Altíssimo. Mas eu não posso esquecer, todos os dias que há um coração quebrantado e humilhado, o Senhor não se nega. O Senhor não se nega. Todos os anos são oportunidades que o Senhor nos dá para reescrevermos a nossa história de uma forma diferente. O ano de 2026 é o ano da fidelidade. O Senhor nos falou aqui no dia 31 de dezembro para o dia 1 de janeiro. 2026 será o ano da fidelidade. E a maioria, eu não vou dizer todas, mas uma grande parte das palavras que você ouvirá nesse ano será sobre fidelidade. Seja a falta de fidelidade ou seja a muita fidelidade.
por causa do propósito que o Senhor tem com a sua noiva, em nome de Jesus. Amém? Eu gostaria de colocar de pé. Tudo que Daniel fazia era se posicionar no anonimato. Tudo que Daniel fazia, 3 vezes ao dia, na sua janela ele olhava para Jerusalém, se prostrava e orava ao Senhor. Nós vemos homens que não conhecem o Deus vivo que eu e você conhecemos e fazem isso todos os dias, seja no aeroporto, seja no trabalho, seja o lugar que for, eles param e rezam a um Deus que não é verdadeiro. E eu e você que conhecemos ao Deus vivo. Daniel, mesmo não estando entre os nobres, ele estava no anonimato. Mas no anonimato, Deus levantou ele para viver a fidelidade para com ele. Da mesma forma que neste ano ele estará levantando os seus anônimos neste lugar. Porque se você semeou fidelidade, preste atenção, se você semeou fidelidade na sua vida, você vai colher o quê? Fidelidade da parte de Deus. Daniel, ele semeava fidelidade no anonimato, e ele estava colhendo o que ali diante do rei? Fidelidade. Porque o nosso Deus, ele não deve favor a ninguém. Simplesmente é a lei da colheita. Aquilo que você planta, você um dia colherá. E eu quero profetizar sobre a sua vida nessa noite. Essa noite é uma noite de troca de entendimento. Esse foi o problema do rei. Ele havia visto que o seu pai sofreu, mas não levou em conta. Eu e você conhecemos a palavra de Deus, mas muitas vezes não entendíamos. Mas a partir de hoje, se nós quebrantarmos o nosso coração em humilhação ao Senhor, pedindo: Senhor, me ensina a tua palavra, o Espírito Santo certamente nos ensinará a sua lei, os seus ensinamentos. E ele só precisa de um sim seu e nosso para fazer isso neste ano de 2026. E eu quero te perguntar aqui nessa noite: existem homens e mulheres que desejam ser fiéis ao Senhor em tudo, em nosso meio? Existem homens e mulheres que digam: Senhor, eis-me aqui, conta comigo. Conta comigo, Senhor. Existem em nosso meio? Certamente existem. E eu quero te convidar nessa noite a sair do seu lugar e dizer sim ao Senhor. E dizer sim ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. Vindo até aqui à frente para mim orar por você, para nós orarmos por ti, em nome de Jesus.
Pai, em nome do Senhor Jesus, eu entrego, ó Pai, a vida de cada um dos teus filhos e filhas que disseram sim ao Senhor nesta noite. Pai, o nosso sim, nós estamos te dizendo, Senhor, tu tens total liberdade para cumprir a tua vontade em nossas vidas. Pai, fortalece, anima, revigora, ó Senhor, as forças de todos aqui neste lugar. Ah, Senhor, que haja um espírito de excelência, que haja um espírito de ousadia a partir de agora, Senhor. Um espírito de ousadia a partir de agora, ó Senhor. Um espírito de ousadia sendo liberado sobre o teu povo, Senhor. Ah, Senhor, eu libero palavras sobre os seus lábios a partir dessa noite. Senhor, da mesma forma que eu não sei falar, da mesma forma eu profetizo, ó Pai, sobre a vida de todos os teus filhos, ó Pai, que o Senhor coloque palavras nos seus lábios a partir de hoje, Senhor. Que seja o Senhor a falar através dos nossos lábios. Que seja o Senhor a falar através dos nossos lábios a partir de hoje, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu libero, ó Pai, dons de cura. Eu libero dons de cura, Senhor. Dons de cura. Dons de cura, Senhor. Ah, Senhor, famílias inteiras. Famílias inteiras nesse lugar. Poderosos do Senhor. Homens e mulheres que são, ó Pai, cheios do teu Espírito Santo. Cheios do teu Espírito Santo. Homens e mulheres, ó Pai, que serão totalmente impactados, transformados pelo poder da sua palavra, ó Senhor. Homens e mulheres, ó Pai, homens e mulheres que viverão o sobrenatural do Senhor a partir de agora, Pai. Homens e mulheres que viverão Eu quero descer e mergulhar nas águas do seu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como o tamanho do seu Pai, em nome do Senhor Jesus, leva-nos, ó Pai, a águas profundas. Leva-nos, ó Pai, a lugares altos em Tua presença, ó Senhor. Leva-nos ao primeiro céu. Leva-nos ao segundo, ao terceiro céus, ó Pai. Leva os Teus filhos, ó Pai, de uma forma sobrenatural. De uma forma sobrenatural. Pai, eu libero um nível de sabedoria na ciência, como jamais houve, Senhor, em toda a Inglaterra. Eu libero, Senhor, aos jovens desta casa, ó Senhor. Ah, Senhor, eu libero, ó Pai, um nível de comunhão contigo jamais visto nesta nação, ó Pai. Tudo isso, Senhor, para que o Teu nome siga sendo glorificado, exaltado, conhecido e temido nesta nação e em todas as nações em que os nossos pés pisarem.
Oh, que os nossos olhos alcançarem, ó Pai. Que assim seja, para a Tua honra e para a Tua glória que nós oramos e Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Vamos aplaudir ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Aleluias! Glória a Deus. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Oriante, ocoba, labassubianda, lamanébias. Oh, Espírito Santo de Deus, que o homem não vê e não conhece, mas nós o conhecemos e o sentimos, porque somos o Teu templo, ó Senhor. Pai, eu selo esta palavra, Senhor, no nome do Senhor Jesus, como uma sentença, cumprindo o seu propósito, para a Tua honra e a Tua glória, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Aleluias. Aleluias. Obrigado, Espírito Santo. Pai, eu abençoo a vida de cada um dos Teus filhos. Abençoo todos os dias do ano de 2026 e consagro cada dia da nossa vida, destes 360 e poucos dias que estão por vir. Nós consagramos cada um deles, manhãs, tardes e noites e madrugadas ao Senhor. Te damos a honra e a glória em tudo e em todas as coisas que acontecerão, mas principalmente, muito obrigado, Senhor, pela manifestação da Sua presença em nossas vidas, em nosso meio. Pai, nós abençoamos nossos irmãos do Paquistão também, Senhor. Da mesma forma que nós temos ouvido a Tua palavra, temos visto ao Senhor, temos vivido sinais, milagres e prodígios, que isso se estenda aos Teus filhos lá também, Senhor. E que venhamos, ó Pai, a romper o sobrenatural no mês de janeiro. Pai, recebe desde já o nosso jejum, recebe a nossa vida como um perfume suave em Tua presença, Senhor. Para a Tua honra e para a Tua glória que nós oramos e Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Ide em paz e que o Senhor vos abençoe. Se Deus é por nós, agindo Deus, glória a Deus, aleluia. Vamos aplaudir ao Senhor. Não saia sem dar um abraço aí em 10 irmãos do seu lado e abençoar a vida dele, profetizar uma semana de vitória, cheia da manifestação do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Oi, eu sou o pastor Luiz Missaglia, da Viva Manchester Church. Eu gostaria de convidar você e a sua família para fazer parte da nossa família. Nós temos cultos presenciais todos os sábados, 19h30, e também nos reunimos todas as terças-feiras pelo aplicativo Zoom. Vem fazer parte da nossa família você também. Um beijo no coração de todos, que Deus abençoe.